pessoal, boa tarde. Meu nome é João Pedro, eu sou professor de Física do cursinho 1º de Maio desde 2018. Eu estou no segundo ano da graduação, eu faço bacharelado em Física de Materiais e trabalho no Laboratório de Materiais Avançados em Nanotecnologia. Bom, meu nome é Vitor, eu tenho 25 anos, eu estou fazendo mestrado agora aqui em Engenharia Civil e Ambiental, na Unesp mesmo. Eu sou graduado aqui também e eu sou professor do cursinho, então já fazem 4 anos, né, desde quando eu estava na graduação. E hoje a gente preparou uma aula aí, mas com foco mais no vestibular, numa parte que cai bastante, que para mim, que sou professor de matemática, eu gosto muito de enfatizar para os alunos, é a parte de semelhança de triângulos. E o João vai falar um pouquinho da física também, né? Sim. Dentro da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre ótica, mais especificamente sobre os fenômenos de reflexão, refração e sobre o dióptro, que mais para frente eu explico certinho o que é cada uma dessas coisas. Bom, o que a gente acabou de falar foi isso, né? Que esses 3 temas que nós trouxemos hoje são, não vou dizer assim, os mais importantes, mas são os temas que a gente gostaria de frisar, porque eles são base para muitos outros, né? Então, não é que o tema vai cair puramente com essas palavras que a gente vai mostrar hoje para vocês, mas vai ser uma base para vários outros temas, beleza? Bom, então na matemática aqui eu vou puxar um pouco a semelhança de triângulo, vou dar uma base para o João, né, para ele poder falar de refração, e vou falar de ângulos alternos, tanto internos quanto externos, beleza? Aqui a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa. Bom, na matemática, quando a gente tem figuras, né, de qualquer forma que ela seja, no caso a gente fala figura plana, a gente vai ter algumas definições. Então, por exemplo, a gente tem uma figura, ela pode ser de lados iguais, ela pode ser de lados diferentes. Tudo que a gente tem para descrever uma figura, pode ser vértice, pode ser lado, pode ser tentar até trazer uma noção assim de volume, vão ser artifícios matemáticos que a gente consegue então implementar nas figuras. Beleza? Então, quando a gente começa a comparar figuras, aqui agora falando mais de figuras planas porque vai estar, né, no eixo XY, basicamente por causa disso. Então, trabalhando com figuras planas, a gente vai poder comparar elas. Então, se eu tenho uma figura que seja, por exemplo, um triângulo e tem uma outra que seja um quadrado, para mim, está evidente que elas são diferentes, né? Mas na matemática a gente usa algumas nomenclaturas específicas para isso. Então, a primeira que a gente fala de congruência. Alguém lembra o que é congruência? Mais ou menos, lá do comecinho, tenho certeza que no começo do ano vocês já ouviram falar que quando uma coisa é igual à outra, né, uma parte mais, vamos dizer assim, na geometria, quando a gente tem uma figura muito parecida com a outra, a gente não usa a palavra igual, né? A gente não vai falar, essa figura é igual, a gente fala que ela é congruente, ela é um pouquinho mais sofisticado, né? É uma linguagem um pouco mais matemática. Então, congruência para a gente aqui significa isso, quando uma figura é idêntica à outra, só que ela pode estar em posições diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar... Vamos pensar assim, ó, numa situação que a gente tem gêmeos. Eles são idênticos, mas um pode estar na primeira carteira e o outro lá na última. Eles estão em posições diferentes. Isso significa que eles são congruentes, porque eles são iguais, eles são idênticos, só que eles não estão necessariamente na mesma posição. Isso eu vou falar com mais profundidade daqui a pouco. Quando a gente tem, então, uma situação que 2 figuras são semelhantes, elas são muito parecidas, mas elas podem ter uma característica um pouco diferenciada da outra que vai mostrar que ela é única. Então, essa é a diferença do que uma coisa que é congruente, que é exatamente igual, só está em posição diferente, e uma coisa que é semelhante, né? Ela não vai ser idêntica, beleza? E por último, diferente, né? Quando a gente tem uma figura que é diferente da outra, significa, por exemplo, que eu tenho um triângulo e um quadrado. São totalmente diferentes, eu não posso nem querer comparar se eles são um pouquinho semelhantes ou se eles são congruentes, né? Que seria uma coisa muito difícil, né? Beleza? Então a gente vai trabalhar com esses 3 conceitos na parte da matemática como base para o João chegar lá na parte da ótica. Quando eu falei de congruência, eu quis dizer assim, que a gente tem figura que ela coloca no plano, né, no XY lá, que ela vai ser exatamente igual à outra, exatamente igual. Isso não vai interferir no quesito, vamos dizer assim, cor, né? Vamos supor, chega lá na sua questão no vestibular, tem um triângulo lá que ele tem base 3 metros, os outros 2 lados 3 metros, tem os mesmos ângulos, só que um triângulo é verde e o outro é amarelo. Eles ainda são congruentes? O que vocês acham? Sim, né? Então a gente está falando da matemática, da parte matemática, não tem nada a ver com outros, sei lá, pensamentos que a gente pode ter em relação a figuras planas, né? Como, por exemplo, a cor, beleza? Então congruência é isso, a relação de ângulo e lado. Quando todos forem iguais, das 2 figuras, as 2 figuras são congruentes. Beleza? Tranquilo? Depois a gente vai ter... Não, então ainda dando um exemplo de congruência, né? Seria, por exemplo, esses 3 desenhos aqui, ó. Aqui a gente tem um pentágono, pode ver que ele só rodou um pouquinho para cá, né? Mas ele continua com os lados valendo 2, os ângulos internos a gente consegue provar daqui a pouco que vão ser iguais também. Então, essas 2 figuras são congruentes. Beleza. Aqui em cima a mesma coisa, ó, aparentemente quando a gente olha e fala, será que elas são iguais mesmo, idênticas, só rotacionaram? E se a gente perceber, começar a comparar ângulo por ângulo, a gente consegue ver que sim, né? Ó, por exemplo aqui, os 2 ângulos de 90 graus, eles são separados por uma barra de 2
sei lá, 2 metros, 2 centímetros, 2 unidades aí. Vamos procurar nesse outro desenho aqui, ó. Onde que a gente vai ter 2 ângulos de 90 graus? Aqui e aqui. E eles também estão separados por uma barra de 2 metros. Então, se a gente começar a comparar item por item, a gente vai ver que sim, são congruentes, são idênticos. Só está numa posição diferente. Beleza? Igual os gêmeos, que um estava aqui, o outro sentou lá no final da sala. Beleza? Tranquilo? Então, a segunda parte são figuras semelhantes. Quando a gente fala que a gente tem figuras semelhantes, como eu disse no começo, elas até vão ter alguns aspectos iguais, só que elas não são necessariamente idênticas, tá? Elas podem ser idênticas. 2 coisas idênticas também são semelhantes, né? Vocês concordam? Faz sentido, né? Agora eu posso ter, por exemplo, uma figura ampliada proporcionalmente. Então, vamos supor, naquele mesmo exemplo que eu dei, um triângulo de base 3, 3 e 3. Se eu tiver agora um triângulo de base 6, 6 e 6, ele é proporcional ao primeiro. O que aconteceu? Eu multipliquei o valor dos lados por um número e cheguei no próximo triângulo. No caso, multipliquei por 2. Beleza? Poderia multiplicar por qualquer valor. Então, significa que eu tenho 2 figuras que elas são semelhantes. Elas são quase iguais, só que elas têm proporções diferentes. Uma é maior do que a outra. Beleza? E eu posso reduzir também, né? Posso ter uma figura e querer reduzir ela, multiplico por um valor que é uma fração no caso. Então, essa é a definição do que seria elementos, né? Figuras semelhantes dentro da matemática. Beleza? Para isso que a gente usa essa palavra. Aí eu vou ter 2 exemplos aqui, ó. Essa figura aqui, a gente olhando, né, só olhando para ela, a gente já vê que ela tem o mesmo formato do que essa outra aqui. Só que a gente começa a comparar, igual a gente fez no primeiro exemplo, e vê, ó, tenho 2 ângulos de 90 graus. Entre eles tem uma barra de 1 metro, sei lá, alguma coisa. Aqui, novamente, tenho 2 ângulos de 90 graus e essa barra agora vale 2. Então, será que vai ser igual? Não, né, já não é igual, já não é idêntico, né, já não é congruente. Então, o que a gente faz? Começa a analisar tudo e ver se tudo segue um padrão, se tudo segue uma proporcionalidade. Eu aumentei essa barra aqui de 1 para 2, ou seja, eu dobrei o valor dela. Então, para seguir essa proporcionalidade, todas as outras devem ter esse pensamento, né, esse raciocínio. Então, eu vejo aqui a próxima barra. Entre os outros 2 ângulos de 90, vale 2. Aqui, ela vale 4. Beleza, dobrou também. Se a gente começar a reparar tudo, todos os lados, né, os valores de lados aqui vão ser dobrados. A única coisa que não vai ser dobrada vai ser o ângulo. Então, o ângulo aqui é 90 graus, vai continuar 90. 45 continua, 45. Beleza? A única coisa que não vai mudar vai ser o ângulo. Então, quando a gente tem, novamente, ó, figuras congruentes, que elas são idênticas, todos os ângulos são iguais, mas também todos os lados são iguais. Agora, se a gente tiver uma figura que ela é semelhante à outra, ela vai ter ângulos iguais, só que os lados têm alguma proporção, ou eles são o dobro, ou o triplo, ou sei lá quantas vezes mais, ou quantas vezes menos do que os lados da primeira figura. A gente começa a utilizar, então, esses conceitos de congruência, de semelhança, nas figuras planas. A gente tem figura de tudo quanto é jeito, né? De 3 lados, no caso os triângulos, 4 lados, os quadriláteros e por aí vai. Beleza? Só que quando a gente mexe especificamente com o triângulo, a gente começa a trabalhar numa parte da geometria que vai servir de base para o João e também é uma base para quase tudo, né? Na matemática, vai lá para a trigonometria e por aí vai. Beleza? O triângulo é uma das figuras que a gente mais vai trabalhar mesmo no vestibular, em qualquer área que seja, porque na geometria ele é muito solicitado. Ele é base de fundamentos, né, da teoria aí de Pitágoras e tudo mais. Então é uma figura realmente que a gente tem que prestar muita atenção. Se eu pudesse falar para vocês, ó, estuda uma figura qualquer aí, com certeza seria triângulo, para vocês pegarem firme e decorar tudo que tiver que saber sobre isso, porque é o que mais vai te dar uma base boa, né, como para a base do João. Da aula do João, né? Então, o que são triângulos? São figuras que têm 3 lados, 3 ângulos, e a gente tem 3 tipos deles, né? Os equiláteros, significa, ó, que tem todos os lados iguais, né? Quando a gente coloca essa barrinha aqui, ó, azul, para indicar cortando um dos lados, e coloca a mesma barrinha nos outros lados, significa que todos são iguais, né? Então, ó, aqui só tem uma barrinha, uma barrinha, uma barrinha, tudo igual. Então, o triângulo equilátero tem todos os lados iguais e, consequentemente, todos os seus ângulos internos vão ser iguais também. Se a gente tiver um triângulo isósceles, ele vai ter somente 2 lados iguais. Ó. Pode ver que eu só cortei com a barrinha azul em 2 lados e, consequentemente, como só tem 2 lados iguais, ele só vai ter 2 ângulos iguais. Né? Esse igual a esse, que são dos mesmos lados. Agora, um escaleno, ele já não tem nenhum lado igual e nenhum ângulo igual. Beleza? A definição de triângulo, só para a gente poder continuar. Entrando na nossa noção de o que é semelhante, né? Eu falei para vocês, semelhança é quando a gente tem uma figura ampliada e gera outra, ou diminuída e chega na outra, só que os ângulos internos são iguais, os lados vão ser proporcionais. Beleza. Proporcional a quanto? Essa questão de proporção, o que significa proporção? Seria um valor, uma constante, né? Aqui eu coloquei como K, beleza? K de constante, para a gente lembrar que é um valor qualquer, pode ser de 1 a infinito, 0 menos infinito, o que vocês pensarem aí, porque é um valor, é um número,
Tá? É uma constante, K um valor é um número. E a gente multiplicando todos os lados por esse mesmo valor que você escolheu, você vai gerar uma figura que vai ser semelhante à primeira. Beleza? É isso que é a semelhança, é isso que a gente consegue gerar a semelhança. Ou ele já vai te dar o exercício, né, com os números e tudo mais, e você vai ter que falar por quanto que você multiplicou para chegar na próxima figura. Esse valor vai ser uma constante, beleza? Ou então ele vai falar, para você chegar numa figura 4 vezes maior do que essa, por qual constante você tem que multiplicar? Seria multiplicar todos os lados, beleza? Tranquilo? Pensando na semelhança de triângulo, a gente consegue definir ela de algumas formas, né? Tem alguns jeitos aí da gente definir o que é uma semelhança de triângulo. Eu coloquei aqui uma observação, ó. Quando dois ângulos do triângulo 1 forem iguais a dois ângulos do triângulo 2, então a gente tem uma semelhança. O que eu disse para vocês no começo? Uma figura ela é semelhante à outra quando todos os ângulos internos são iguais e os lados são proporcionais. Proporcionais ao quê? A uma constante. Multipliquei todos por uma constante e cheguei nos lados. Beleza. Só que aqui eu preciso ter exatamente todas as definições de todas as figuras. Eu te dei duas figuras, eu tenho que te falar quais são todos os ângulos internos e quais são todos os lados para você chegar nessa conclusão de que elas são semelhantes? Talvez não, né? Então a gente tem 3 formas de descobrir isso sem olhar para tudo, sem olhar para todas as informações. A primeira delas é essa daqui, ó. A gente tem 2 ângulos iguais. Então, por exemplo, eu sei que esse triângulo menorzinho aqui tem um ângulo de 36,87 graus e outro ângulo de 90. Esse daqui que é maior, dá pra ver que ele não vai ter o mesmo tamanho de lado. Só que se a gente garantir que pelo menos 2 ângulos são iguais ao anterior, ó, 36,87, aqui também 36,87. Aqui um ângulo de 90, aqui também um ângulo de 90. Então, a gente não precisa saber mais nada, a gente já consegue garantir com certeza que essas duas figuras elas são proporcionais, elas são semelhantes. Beleza? Isso significa semelhança de triângulos. Então, essa é uma das formas da gente descobrir isso sem olhar para todas as informações. A outra forma é assim, ó, quando a gente tem 2 lados iguais e o terceiro também vai ser igual. Beleza? Porque imagina assim, ó, a gente tem um triângulo aqui. Esse lado do triângulo vale 3, esse lado do triângulo vale 2. Agora essa outra aresta que vai ligar essas duas pontas pode ter diversos tamanhos, ó. Né? Ligando essas duas pontas. Então, como que eu garanto que esse triângulo ele vai ser semelhante ao outro? Se esse lado e esse de cima for proporcional aos outros dois, ou seja, aqui o azulzinho e o vermelho, proporcional, só que esse outro terceiro também tem que ser proporcional, porque ele pode variar, beleza? Então ele também tem que manter essa proporcionalidade. Repara que nessa situação eu nem olhei para os ângulos, eu nem sei que ângulos que tem ali, beleza? Eu posso garantir que são proporcionais só olhando os lados. E na terceira situação, eu vou olhar só para 2 lados e o ângulo entre eles. Essa daqui, ó, eu olho só para os 2 lados e o ângulo entre eles. Beleza? Se eu tiver 2 lados proporcionais, então eu multipliquei por uma constante K, tanto o lado de cima quanto de baixo, cheguei no outro. E eu garanti para você que o ângulo entre esses 2 lados é o mesmo, então já era, está garantido que essas duas figuras planas elas são proporcionais, elas são semelhantes, então a gente pode garantir que a gente tem a semelhança do triângulo. Tranquilo? Beleza, então, ó, só que a gente começa a trazer essa semelhança para algum olhar assim, um pouco mais amplo, né, saindo um pouco das figuras. Então a gente começa a trazer para as retas, né, já jogar no eixo XY ali. Para isso a gente tem que definir o que é um ângulo. Um ângulo simplesmente é a abertura entre 2 semirretas. Né? Tem duas semirretas coladas, paralelas. Quando eu começo a abrir, ela vai estar lá no zero, pertinho ali do zero, né, e eu posso abrir até quanto eu quiser, 360 graus. Beleza? Então isso seria um ângulo. Só que eu começo a aplicar então ângulos quando eu tenho o cruzamento, né, de retas às vezes aqui, ó. Então tenho a reta A, reta B e essa outra reta T cruzando, eu vou ter então vários ângulos aqui no meio, né? Ângulo 1, 2, 3, 4, por aí vai. Então a gente começa a encontrar ângulos fora das figuras também. Só que a gente pode continuar pensando nessa proporção, nessa semelhança que a gente traz de lá do triângulo. Por exemplo aqui, ó. Quando a gente tem 2 setas sendo cortadas por uma transversal, a gente costuma dizer então que a gente tem ângulos que estão internos a essas 2 setas e ângulos que vão estar externos, né? Então os ângulos internos, eles ficam entre as 2 setas, né? Já está no nome, né? É interno, beleza? Ângulo interno vai ficar interno a alguma coisa. O que a gente pode ter entre retas ali? Só então um miolo entre elas, né? A única coisa que pode ser um interno ali, beleza? Então, ó, dentro agora aqui desse miolo, a gente pode ter essa barra separando, certo? Esse Tzinho aqui, essa reta. Quando a gente olha para os ângulos, eles podem estar do mesmo lado da reta, por exemplo, o beta e o teta, ou então do outro lado, como o alfa e o φ. Beleza? Então, dentro desse conceito, a gente começa a colocar mais nomes para tentar definir ao máximo e falar qual ângulo que a gente quer.
Olhando para isso tudo, a gente tem os ângulos internos. Se eu quero falar como que é o alfa em relação ao beta, eu falo ângulos internos alternos, porque eles estão em lados alternados da reta que cruza. Agora, por exemplo, o θ e o beta, eles são do mesmo lado, então eles são pontos internos colaterais, beleza? Então, ó, em laranjinha aqui eles são alternos, ângulos internos alternos, e em verde também. Beleza? Agora, um verdinho com um laranja, eles são internos colaterais, porque eles estão do mesmo lado. Tranquilo? Beleza? Da mesma forma, a gente tem os ângulos externos, mesmo pensamento. Se eles estão fora ali do miolo, então são externos. Beleza. Se eles estão do mesmo lado aqui dessa reta T, ou seja, se eles estão na sua direita, você vai ter o θ e o beta sendo colaterais, né? E você vai ter o φ e o alfa também sendo colaterais do outro lado. Tranquilo? E os laranjas continuam sendo alternos. Por que isso é muito importante? A gente saber o que é ângulo alterno, o que é ângulo interno, o que significa isso, né? Porque tem uma propriedade que vai garantir pra gente uma facilidade muito, muito grande, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando a gente tem ângulos que eles são alternos, aí você tem que pensar, ou você olha para o interno da figura, ou para fora, para o externo. Beleza? Vamos pensar aqui, ó, olhando para o interno da figura. Então, a gente tem o ângulo D, A, G e F, olhando só para o interno entre as retas. Os ângulos alternos são quais? Por exemplo, D e F, né? Ou A e G. Eles são alternos, eles são de lados diferentes da reta. E isso garante para mim, na matemática, que eles são iguais. Eu posso garantir para vocês que eles são iguais. A certeza absoluta que eles são iguais é um pressuposto da matemática e a gente pode assumir isso no exercício do vestibular. Então, você vai lá e simplesmente pelo fato de ter duas retas paralelas, paralelas. Duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Se eu quiser analisar aqui dentro, eu falo que os ângulos alternos são iguais. Ou, se eu quiser olhar por fora agora, olhando a parte externa aqui e aqui também. Os ângulos alternos, ó, o E e o C, também são iguais. Beleza? Então, tem um conceito de interno e externo. Agora, dentro disso, os que não são colaterais são iguais. Beleza? Os que são alternos são iguais. Vou fazer uma pergunta, vamos ver se vocês entenderam. Ó, esse ângulo aqui, o F, ele vai ser igual a qual ângulo? O D, né? Beleza? Porque eles são internos e não estão do mesmo lado. Beleza? Sei lá, o ângulo H, ele vai ser igual a qual ângulo? O B, né? Isso aí. Beleza? Porque eles são externos e não estão do mesmo lado. Então, eles são iguais. Outro jeito da gente lembrar disso, tem, vamos dizer assim, né? Não é uma pegadinha, não é nada, é só para tentar lembrar uma coisa boba, né? Mas a gente chama de Z do Zorro. Porque quando a gente faz o Z do Zorro aqui, ó, imagina que você tem duas paralelas, você consegue fazer um Z aqui, não consegue? Certo? Ó. Você fez o Z do Zorro. Os ângulos que ele pegar ali, se ele imagina que aqui é um braço, se ele fechar o braço dele para cá, ele vai pegar esse D. Esse daqui é um outro braço, se ele fechar o braço dele para cá, ele vai pegar esse F. Então, os ângulos que ele pega são iguais. Beleza? É uma coisa bem boba, bem idiota, mas a gente vai lembrar muito disso, com certeza. Então, faz o Z do Zorro, ó, o Z aqui, ó. Onde que ele vai pegar? Ele vai fechar a curva aqui e aqui a outra mão dele vai fechar para cá. Pronto, esses dois são iguais. Dali você deduz todo o resto. Fácil, né? Super fácil, né? Vou deduzir tudo aqui, todo o resto, super tranquilo. Mas seria basicamente essa a teoria, beleza? Essa seria uma base. Aqui, ó, um exemplo também que eu coloquei agora com números, né? Então, só lembrando aqui, eles são externos e não estão do mesmo lado, então eles são iguais. Esse beta e esse beta daqui. Vamos supor que eles sejam um valor de 150 graus, vamos supor. Lógico, né, que a gente sabe que aqui, essa reta, ela vai cortar uma meia-lua. Então, meia-lua é 180 graus. Se aqui eu tinha 150, aqui eu tenho 30. A partir disso, eu descubro qualquer outro valor de ângulo. Vocês conseguem ver? Porque eu tirei um valor só de ângulo. Mas você consegue tirar todo o resto pelas ideias mesmo, pelo pensamento. Né? Saber que aqui era um círculo. Se eu cortei ele no meio, ficou só 180 graus. Se eu tinha 150, sobrou 30. Beleza? Sempre levando essas deduções, a gente consegue descobrir tudo. Pronto, ó, descobriu tudo aqui. 30 é externo, aqui vai ser externo. Só que como que eu chegaria no valor desses daqui internos? Né? Qual que seria a propriedade que ia me garantir isso? Então, eu trouxe outra propriedade que ela fala: os ângulos opostos por vértices são iguais, são idênticos. O que é vértice? É o encontro das retas, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um vértice, aqui, ó. Aqui eu tenho outro vértice. Ângulos opostos por ele são iguais. Então, esse beta aqui, ó, ele vai ser igual a esse outro ângulo aqui, porque está oposto por esse vértice. Beleza? Então, isso garante para mim agora que eu consigo chegar nesse valor de 30 e nesse valor de 150 também. Por isso que eu consegui descobrir todos os valores só com um valor.
tranquilo? Com essas duas propriedades. Então, lembrar da semelhança do triângulo e lembrar que é muito importante isso do ângulo oposto pelo vértice ser igual. Fechou? Que é o que vai embasar a nossa teoria. E na hora do vestibular lá, se é uma questão mais discursiva, eu escreveria também, ó, cheguei nesse valor de 30 graus aqui em laranja porque ângulos opostos pelo vértice são iguais. Não custa escrever uma frase assim e deixar bem claro o seu entendimento sobre a matemática ali, que vai ser bem importante, com certeza. Bom, gente, então para hoje eu escolhi falar sobre os dois fenômenos que a luz, que ocorre com a luz. Os dois são a reflexão e a refração, certo? São dois fenômenos que, em prática, falando teoricamente e no dia a dia, são bem simples. A reflexão é quando a luz vai chegar em um meio, ela vai bater e vai voltar. A refração, ela vai chegar em um meio, no caso ela vai passar de um meio para o outro e daí ela refrata. O refratar é ela passar desse meio para o outro desviando o seu caminho, certo? Por que esses dois fenômenos ocorrem? A reflexão, ela sempre vai ocorrer numa superfície que é polida, certo? Uma superfície que ela consegue refletir muito bem, certo? Ela não vai absorver quase que nenhuma parcela da luz que está chegando lá. Já a refração vai ocorrer por conta da diferença dos índices de refração, certo? Que é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente. É interessante falar também que um motivo um pouco mais por trás disso acontecer chama princípio de Fermat, certo? O princípio de Fermat fala que a luz ela sempre vai tender a caminhar pelo percurso de menor tempo. Então, se ela está chegando aqui, esse primeiro meio, e vai passar para esse segundo meio, ela tem que, de alguma forma, mudar sua trajetória de forma que ela faça o caminho de menor tempo. Então, ela desvia e ocorre a refração com ela. O mesmo com a reflexão. A gente vai comentar que existe duas leis, no caso uma para reflexão e uma para refração, que vai explicar geometricamente, usando aqueles conceitos de ângulos e de triângulos, que vai explicar como que funciona cada uma dessas leis. Tudo bem? Bom, antes da gente começar uma parte um pouco mais teórica, falar sobre algo que é interessante, a reflexão ela está totalmente ligada no dia a dia com o fato da gente observar uma cor ou outra. Por exemplo, se eu estou com uma camiseta cinza, o fato de vocês enxergarem a minha camiseta da cor cinza está ligado com o fato de que a luz branca vai sair de uma fonte de luz, como a lâmpada, por exemplo, vai caminhar, vai chegar na minha roupa. No momento que ela chega na minha roupa, na roupa de vocês, em qualquer meio material, uma fração dela vai ser absorvida. Dependendo do material, uma fração pode ser refratada e uma fração vai ser refletida, certo? A luz que a gente enxerga é a luz refletida, que vai bater e vai voltar. No caso, se a gente está enxergando uma cor, quer dizer que o comprimento de onda correspondente àquela cor que a gente está enxergando está sendo refletida pelo meio material. Meio confuso. Vamos pensar o seguinte. O pôster do 1º de maio, ali embaixo ele é azul, certo? A luz que está saindo da lâmpada ela é branca. Uma luz branca ela tem todos aqueles comprimentos de onda característicos da luz. Vermelho, verde, amarelo, o que for. Vai chegar no pôster. O pôster, devido ao material que ele é composto, os átomos dele vão querer absorver um certo comprimento de onda da luz e uma parte não vai querer ser absorvida. Então o que acontece? A parte que não quer ser absorvida, ela é refletida. E daí ela reflete só um comprimento de onda específico. Esse comprimento de onda específico carrega a característica de uma única cor. Então a gente só consegue enxergar aquela cor. Então é até meio engraçado falar sobre isso, porque se a gente está enxergando um objeto de uma cor, quer dizer que aquele objeto é tudo menos a cor que a gente está enxergando ele. Porque a cor que a gente enxerga, na verdade, é a cor que ele está refletindo a luz, certo? É o comprimento de onda que ele reflete. Então, se a minha camiseta é cinza, ela é tudo menos cinza, certo? Ela está refletindo a luz cinza. E assim vale para todas as cores que a gente vê no dia a dia, certo? Bom, falando agora um pouco mais formalmente, a reflexão, ela vai ter dois princípios, certo? O primeiro princípio é uma questão um pouco mais matemática, para a gente conseguir trabalhar em cima disso, que vai falar o raio de luz incidente, quer dizer, a luz que está vindo, no caso esse raio aqui, o raio de luz refletido, que vai bater e vai voltar, e a reta normal, sendo a reta normal uma reta que é perpendicular à superfície que a gente está trabalhando, essas três retas, elas são coplanares, quer dizer o quê? Elas estão no mesmo plano, certo? Se eu pegar, por exemplo, essa folha aqui, se eu desenhar três retas em cima dessa folha, essas três retas vão estar na mesma folha, certo? No mesmo plano. Não é como se eu desenhasse uma reta para cá e outra para cá, e daí eu não teria as três no mesmo plano, certo? No caso da luz, no fenômeno da reflexão, as três retas, o raio de luz incidente, o refletido e a reta normal, vão ser sempre coplanares, tudo bem?
A segunda lei da reflexão vai falar para a gente que o ângulo de incidência do raio de luz em relação à reta normal, no caso desse I aqui, sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, que é em relação à reta normal e o raio de luz refletido, tudo bem? Então esses dois ângulos, eles são sempre iguais quando eu tenho um fenômeno de reflexão, tudo bem? Bom, o segundo fenômeno que eu fiquei de falar, que eu quis trazer para vocês, é a refração, certo? A refração ele é um fenômeno corriqueiro no dia a dia, certo? Tudo que a gente sempre observar sempre vai ter refração. Por exemplo, o fato de a gente conseguir enxergar o lado de fora da sala de aula está ligado com o fato da luz do sol estar vindo lá de fora, atravessar um meio material que é o vidro e entrar aqui para dentro e iluminar a sala, certo? Então, são coisas que parecem óbvias no nosso dia a dia, só que estão ligadas com a física, certo? E uma das coisas que a refração permite para a gente é essa ilusão de ótica, certo? Porque a gente tem a impressão do pincel, que no caso para fora do copo de água ele está numa posição, quando eu vou para dentro do copo de água é como se ele tivesse distorcido, certo? No final da aula eu pretendo mostrar para vocês como que é a equação que eu encontro, qual que é a distorção do pincel, sabe? Como que eu consigo encontrar qual que é esse valor, tudo bem? Se der tempo eu demonstro também. Pode passar, por favor. Bom, assim como a refração ela também vai ter sempre duas leis associadas a ela. A primeira é muito parecida com a reflexão, vai falar que o raio de luz incidente, a reta normal e agora o raio de luz refratado, quer dizer, o raio de luz que vai atravessar de um meio para o outro, eles são coplanares, estão também no mesmo plano, tudo bem? E o segundo fala que vai ter uma relação matemática entre o ângulo de incidência, o ângulo de refração e os índices de refração, tudo bem? Essa lei matemática é dada pela lei de Snell. Antes de eu mostrar como que é isso matematicamente, vamos tentar entender primeiro essa questão do índice de refração, tudo bem? Todo meio material, seja o ar, seja o vácuo, seja o acrílico, o vidro, a água, cada material tem um índice de refração diferente. Esse índice de refração está ligado com o quão fácil ou o quão difícil é para a luz se movimentar naquele meio, tudo bem? Na física, poucas coisas são sempre iguais, mas uma das coisas que vai ser sempre igual, independente de como a gente trabalhar, é a velocidade da luz no vácuo, certo? Ela não muda, isso daí por conta da relatividade. E o fato dela não mudar dá um valor sempre fixo para ela. No caso, a velocidade da luz do vácuo a gente representa pela letra C. E ela vale esse valor aqui. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá bom? Agora imagina, vamos pegar um exemplo mais clássico. Imagina que eu tenho o Sol produzindo luz através de fusão nuclear. Essa luz vai caminhar pelo vácuo e o vácuo vai apresentar uma certa dificuldade para a luz caminhar. No caso, como é vácuo, não tem quase nenhum material lá, a luz vai caminhar basicamente com essa velocidade, certo? A partir do momento que a luz entra na atmosfera e depois entra na nossa sala de aula, atravessa um vidro, atravessa uma água, cada um desses materiais, por esses materiais serem formados por átomos e moléculas diferentes, esses materiais eles vão impedir a luz de caminhar como ela caminhava antes, certo? Então, no vácuo ela caminha de uma forma, quando ela entra na água, no vidro, no ar, ela vai passar a caminhar de outra forma. A razão entre a velocidade da luz que eu tenho no vácuo dividido pela velocidade da luz que eu tenho num meio material é o que a gente chama de índice de refração. Matematicamente, ele é isso daqui, ó. O índice de refração ele é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz em um meio material qualquer, tudo bem? Então, reparem, no vácuo esse número é sempre igual, vai ser uma constante, tudo bem? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A velocidade da luz no meio vai depender, para cada meio eu vou ter uma velocidade diferente, então esse cara ele sempre vai mudar de acordo com o meu material, tá bom? Tem como entender isso daqui também de uma forma um pouco mais profunda, que envolve aquelas constantes eletromagnéticas que a gente trabalhou já, da constante da permissividade elétrica no vácuo e da permeabilidade magnética no vácuo também, ou em qualquer outro meio. Mas, por enquanto, vamos explicar por aqui, tudo bem? Cada material vai ter um N diferente, então. Agora, em relação à refração, eu tenho
uma lei matemática que vai estabelecer a relação entre o ângulo de incidência, o ângulo de refração e os índices de refração. Essa lei matemática é a lei de Snell, e ela é da seguinte forma. Eu nunca vi essa lei matemática aí, porque além de ser uma lei matemática, né, apesar de ser, não é aplicada por aqui não, só... Certo. O que isso diz para mim? Imagina que eu tenho um meio material, certo? E uma interface. Imagina que aqui eu tenho, por exemplo, o ar. E aqui eu tenho água. Vai chegar um raio de luz e vai passar do ar para a água. O que vai acontecer com o raio? Devido a essa mudança na velocidade e devido à luz ter que se adaptar a esse princípio de Fermat, do menor tempo possível para esse trajeto dela, ela vai deslocar, mais ou menos como ocorre aqui na imagem. Ela vem com uma certa direção, ela muda de meio, daí ela também tem que deslocar. Quando ela faz isso, eu vou ter, vamos supor que está vindo um raio para cá, e ele vai deslocar assim, tudo bem? Eu desenho a minha reta normal, perpendicular à superfície, e eu vou ter esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui. O que acontece? Vamos supor que esse daqui é o θ1 e esse daqui é o θ2, certo? Então, o índice de refração do meu primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência, do ângulo incidente em relação à reta normal, vai ser igual o índice de refração do segundo meio vezes o seno do ângulo de refração, que é da reta de refração em relação à reta normal, tudo bem? Essa é matematicamente como eu represento isso daqui. Agora, uma coisa que pode acontecer, que a gente pode se perguntar como eu disse, cada material tem um índice de refração diferente. Quer dizer, cada material, a luz vai deslocar de uma forma diferente quando passar de um meio para esse outro meio, certo? Como que eu sei se essa reta aqui, ela vai se aproximar ou vai se afastar da minha reta normal? Tudo bem? É uma pergunta válida. Imagina assim, a luz ela pode estar vindo do ar para a água ou pode estar vindo da água para o ar. Como que eu sei qual que vai ser mais ou menos, não falando exatamente, a trajetória que a luz vai fazer quando mudar desses meios, tá bom? Para isso tem uma regrinha também, uma frase mais ou menos igual a do Zé do Zorro que a gente usa para guardar. Se a luz está vindo de um índice de um meio menos refringente, isso quer dizer que tem um índice de refração menor, para um meio mais refringente, que tem um índice de refração maior, a gente fala, se está vindo do menos para o mais, certo? Do menos para o mais refringente, a reta vai se aproximar da normal. Então, do menos para o mais, ela aproxima mais, tudo bem? Agora, se a luz está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ela vai afastar da normal. Então, se vai do mais para o menos, afastemos, certo? Ela vai abrir. O que isso significa? O ar, a gente vai considerar ele sempre sendo como índice de refração igual a 1, como se fosse o vácuo, tudo bem? Sempre que a gente for trabalhar, o ar ele vai valer 1. Então, se ele é o menor índice de refração possível, a água vai ser maior que ele. Então, no caso, o raio de luz está vindo do menos para o mais, então esse raio de luz aqui, ele tem que aproximar da reta normal. A tendência dele é apertar e se juntar à normal. Então, esse ângulo θ1 sempre vai ser maior do que o meu ângulo θ2, porque ele tem que aproximar da minha reta normal, tudo bem? Agora, se o raio de luz está vindo da água para o ar, pela regra, certo? O raio de luz ele tem que afastar da reta normal. Então, no caso, esse ângulo θ1, se a luz faz esse trajeto aqui, ele teria que abrir, então θ2 seria maior que θ1. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Outra coisa interessante que a gente pode falar ainda sobre essa questão do índice de refração é que a luz, como a gente já comentou, ela é composta por diferentes comprimentos de onda, certo? Tanto que aquela questão da cor está relacionada com esses diferentes comprimentos de onda. E para cada comprimento de onda também que a gente vai ter um índice de refração diferente. Isso daí tem algumas implicações. Por exemplo, se cada comprimento de onda tem um índice de refração diferente, se eu incidir um material com uma luz branca, que contém todos aqueles comprimentos de onda, cada comprimento de onda ele vai ser deslocado, vai atravessar aquele meio
com uma trajetória diferente, porque para cada índice de refração que cada raio vai ter, eu vou ter diferentes ângulos aqui por conta da lei de Snell, certo? Então, praticamente falando, a gente tem a questão do prisma, certo? Eu acredito que a maior parte de vocês já tenha visto o prisma. É um pedacinho de vidro ou de acrílico que a gente coloca em cima de um raio de luz, certo? E o raio de luz ele abre, e daí você consegue ver todas as cores que compõem aquele raio de luz. Isso acontece porque cada um deles tem um comprimento de onda, e cada comprimento de onda tem um índice de refração próprio, certo? Então, no caso, esse N1 e esse N2, além deles dependerem do meio material que a luz está entrando, também vai depender do comprimento de onda que está atingindo aquele meio material. Então não basta falar só se aquilo lá é vidro ou acrílico, eu tenho que saber também qual tipo de luz, qual comprimento de luz que está atingindo aquele meio. Isso daí explica, por exemplo, a capa do álbum do Pink Floyd, certo? Uma aplicação, falando do dia a dia, de como essa questão da refração é interessante. Vamos tentar aproveitar esse desenho. Vocês lembram que eu falei que quando a luz vem de um índice que é menos refringente de um meio que é menos refringente para um meio mais refringente, ela vai se aproximar da normal, e se ela vem ao contrário, ela vai afastar da normal, certo? Agora imagina, eu vou fazer essa trajetória aqui, ó. Eu vou vindo menos para o mais, tá bom? Então eu vou sempre tender a aproximar da minha reta normal. Só que eu vou fazer isso como? Eu vou fazer isso aumentando esse meu ângulo θ1. Então eu vou fazer caminhando para lá, certo? Então eu vou vou aumentando esse ângulo e vou inclinando mais o meu raio de luz. Você concorda que como esse ângulo aqui, ele sempre vai se aproximar do normal, quanto mais eu caminho para lá, mais esse cara vai caminhar para cá, para tentar juntar na normal, certo? Quanto mais eu vou tendendo para lá, esse cara vai vindo para cá. Então, se a gente quer fazer com que esse raio de luz aqui, ele meio que dê a volta, certo? E reflita, certo? Passe para o lado de cima. Imagina que eu quero que esse cara aqui, ao invés dele vir para baixo, ele vá para cima, certo? Não adianta eu fazer o caminho do meio menos refringente para o mais refringente. O que eu faço? Eu vou pegar um raio de luz que vai vir do meio mais refringente para o menos refringente. Se eu redesenhar isso daqui. Ó, vamos fazer o seguinte agora. Imagina que isso daqui é água. Isso daqui é ar, tudo bem? E como eu comentei, a água ela tem um índice de refração maior do que o ar, certo? O ar é aquele 1 pra gente, é o padrão. O que vai acontecer? Imagina que isso daqui é uma piscina, isso daqui é o ar, tá? Eu tenho aquelas lâmpadas de piscina que jogam a luz colorida para fora, tá bom? É uma situação parecida. Imagina que agora eu tenho esse ângulo aqui, certo? E eu vou começar a abrir ele. Eu vou começar a caminhar com isso daqui para cá, tudo bem? Por aquela questão do mais para o menos afastemos, esse raio de luz aqui, ele vai começar a abrir, certo? Ele vai começar a abrir até que vai chegar um ângulo aqui, certo? Um certo valor de θ, que esse raio de luz aqui, ele vai estar exatamente sobre a minha superfície. Tudo bem? Vocês concordam com isso? Quando acontece isso, a luz para de ser refratada, não que ela de fato para, mas é como se ela estivesse parando de ser refratada, e daí toda a luz que eu vou ter, ela vai estar só sendo refletida, porque eu vou ter tal ângulo que essa reta aqui não vai mais existir. Ela vai estar sobre a minha superfície. Então teria algo mais ou menos assim. O valor do ângulo que eu tenho para isso daqui acontecer, para a luz ela parar de ser refratada e para eu só ter reflexão, a gente fala que é um θL. É um ângulo limite, certo? Se eu quero tentar resolver isso, como eu posso fazer? Eu sei da lei de Snell que N1, seno de θ1, é N2, seno de θ2. Imagina agora que quando eu faço isso, o meu ângulo de refração, ele passa a ser 90 graus. Tudo bem? O ângulo entre o raio de luz e a normal, 90 graus. Então, esse seno de θ2 seria seno de 90. E seno de 90 vale 1, certo? Se a gente parar e olhar aquele ciclo trigonométrico. Então, eu vou ter N1, seno de θ1, vai ser igual a N2. E daí, se eu quero descobrir o valor do seno do meu ângulo limite, é só eu isolar esse cara.
Então, o valor do seno do meu ângulo limite, ele sempre vai valer o índice de refração do meio que ele está refratando, dividido pelo índice de refração do meio que ele está incidindo. Tudo bem? Matematicamente, fica assim. Agora, falando na prática, é como se... Imagine que eu estou dentro da piscina, tá? Essa foto foi tirada dentro da piscina. E conforme você vai inclinando dentro da piscina, você vai chegar em determinado ângulo que vai acontecer isso daqui. Você não vai estar mais vendo luz sendo refratada. Então você não consegue mais ver a parte de fora da piscina, certo? Você só vai conseguir ver a parte de dentro, porque toda a luz ela vai estar sendo refletida. Esse fenômeno chama reflexão total, certo? Se você entrar na piscina e ficar tombando, procurando um ângulo, uma hora você vai encontrar e vai ver uma figura mais ou menos parecida com essa. Às vezes, se você está dentro da piscina, você acaba olhando meio sem querer, e daí parece que você só consegue ver o fundo da piscina, não tem o lado de fora, porque a luz não está sendo refratada para formar uma imagem fora da piscina para você. Tudo bem? Matematicamente é isso. No dia a dia seria algo mais ou menos dessa forma. Só que falando na questão tecnológica disso, tem algo que é muito útil para todo mundo, que a gente usa todo dia, que é a fibra ótica, certo? A fibra ótica é a forma que a gente tem de transmissão de dados. Então, o Wi-Fi ele é transmitido para as pessoas através da fibra ótica, certo? Tem cabo de fibra ótica que passa debaixo do oceano, indo de um continente para o outro. É um negócio muito grande. E agora, a questão da fibra ótica toda a forma de comunicação que a gente tem atualmente, ela é mandada através de ondas eletromagnéticas. E ondas eletromagnéticas é luz, certo? Então, imagina, eu tenho que mandar um raio de luz específico de um continente para o outro. Qual que é uma forma que eu posso fazer isso? Eu vou fazer um cabo todo espelhado e vai mandar luz de um continente para o outro. Beleza, é uma forma. Só que agora você imagina qual que deve ser o trabalho. Você fazer um cabo todo espelhado, enorme, e fazer ele atravessar um oceano inteiro, certo? Só de fazer o cabo todo espelhado já deve ser muito complicado. O que as pessoas, os engenheiros que trabalham com essa parte, eles fazem? Eles produzem um cabo que no meio, certo? No núcleo desse cabo, ele é feito de um material e na parte externa é feito de outro material. De forma que eles fazem esses materiais com índices de refração específicos para a luz, sempre de um meio mais refringente para um meio menos refringente. O que isso quer dizer? O núcleo do cabo, ele sempre é de um material mais refringente do que a casca. A casca é menos refringente, certo? Bom, então, o que acontece? Primeiro eles vão escolher, vão fazer as contas, vão ver qual ângulo eles têm que mandar a luz, de forma que ela sempre faça a reflexão total ao tentar passar do meio, do núcleo para a casca, certo? Então a fibra ótica, ela não é como se ela fosse um espelho por dentro, ela é na verdade dois cabos, certo? Um núcleo e um por fora, de forma que eles conseguem controlar os índices de refração e o ângulo que está sendo emitida a luz, para não ter perda de informação através de refração. Daí você só tem reflexão e um melhor aproveitamento da luz e da energia. Tudo bem? Por último, para encerrar o que eu tinha para falar para hoje, é a questão do dióptro. Um caso de dióptro é esse, certo? Que a gente olha uma caneta, tem um copo de água, a caneta ela vai ser distorcida. Ou se não, quando você está do lado de fora de uma piscina, por exemplo, tem alguém nadando e você olha para dentro da piscina. Você vai ver a pessoa, certo, dentro da piscina, numa certa posição, só que será que aquela posição que você está vendo a pessoa dentro da piscina, de fato é a posição dela, certo? Tem como a gente pensar isso, porque a gente sabe que a luz ela vai mudar a trajetória dela quando ela passa de um meio para o outro. Como que eu faço para saber onde de fato a pessoa está e onde está a imagem que eu estou enxergando da pessoa? Tudo bem? Primeiro, só para esclarecer, dióptro quer dizer que eu tenho dois meios, tá? De dois, óptro de meios, tá bom? Então eu tenho um dióptro. No caso ele é plano porque eu estou trabalhando com uma superfície de refração plana. Agora, se eu quero, deixa eu apagar de novo. Vamos supor que eu tenho uma situação assim. Eu vou ter um objeto aqui. E eu vou querer enxergar isso aqui fora, tá bom? Então imagina que eu estou olhando por aqui.
Esse daqui sou eu olhando. A luz, vamos supor que isso daqui é água também, isso daqui é ar, tá bom? Bom, primeira coisa, se eu quero enxergar um objeto aqui, a luz tem que chegar no meu olho, certo? Então a luz vai sair do objeto e vai vir para o meu olho. Então vamos supor que ela vai fazer um caminho mais ou menos assim. Ela vai chegar aqui, tudo bem? Eu vou ter, nesse ponto, a minha reta normal, perpendicular à superfície. Como a luz está vindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o raio de luz ele vai afastar da minha reta normal, certo? Então ele vai fazer algo mais ou menos assim. Lembrando que essa é a trajetória da luz, tudo bem? A trajetória da luz de fato. O que acontece? Onde eu vou enxergar o meu objeto? Vocês concordam que para quem está olhando de fora, a impressão que vai ter é de que a luz que ele está recebendo vai vir de uma trajetória retilínea. Querendo ou não, nosso cérebro ele está acostumado a sempre pensar que a luz está caminhando de forma retilínea. Então, onde o meu observador vai ver a minha imagem, eu posso prolongar esse raio de luz e unir com um raio perpendicular a esse daqui. Então, nesse ponto aqui, é o ponto onde eu veria a minha imagem. Tudo bem? Vocês percebam que tem uma diferença de profundidade, onde a pessoa está enxergando, que é a imagem, de onde a pessoa está de fato, onde o objeto está de fato. Por isso que quando você está tentando pegar alguma coisa no fundo da piscina, parece uma tarefa quase que impossível, certo? Você fica lá com a mão, caçando aquele negócio e você não encontra nunca. Por conta disso, a luz e a questão da refração dá essa ilusão de ótica pra gente, tá bom? Agora, se eu quero encontrar isso matematicamente, como que eu faço? A equação que eu vou utilizar para encontrar vai ser a seguinte. Ó, a minha imagem, o meu pelinho, tá bom? Esse cara aqui, ele vai ser igual o N2 sobre o N1, tá bom? Então vai ser o N2 é do observador, certo? O N1 vai ser o da água, então seria o N da água dividido pelo N do ar, vezes onde o meu objeto de fato está. Então, sei lá, você está numa piscina, você está vendo um objeto, vamos supor, a 2 metros de profundidade. Se você quer calcular onde de fato aquele objeto está, o que você faz? Você pega o índice de refração da água, divide pelo do ar, multiplica, e daí você divide pelo valor da profundidade que está a sua imagem. Aí você encontra onde de fato vai estar o seu objeto. Tudo bem? Matematicamente, se a gente fosse demonstrar isso daqui, sairia por uma questão de semelhança de triângulos, daquela questão de ângulos alternos internos. Por quê? Só para falar rapidinho, certo? Aqui eu tenho um ângulo, certo? Vamos supor um θ de refração, né? Um θr. Aqui eu tenho um θ de incidência. E vocês concordam que esse θr aqui, pela questão de ele estar nessa mesma reta, e essa reta aqui ser perpendicular, e essa também ser perpendicular, esse ângulo aqui é igualzinho esse ângulo aqui. Usando o fato dessa semelhança de triângulos, e usando a lei de Snell, a gente consegue deduzir essa equação aqui, que diz pra gente onde está a imagem ou o objeto, porque é uma equação, né, tanto faz a ordem, de onde fica cada um desses dois caras no meu dióptro plano. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bom, então eu acredito que tenha sido isso a minha parte. Eu agradeço por vocês estarem aqui, pela oportunidade também. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto. Eu acredito que o Vitor também. Isso, também gostaria de agradecer, gostei muito da aula, achei muito legal. E vocês têm alguma dúvida, ficou alguma curiosidade, qualquer coisa para perguntar? Eu queria saber se, por exemplo, se muda essa questão da reflexão da luz no espaço, por exemplo. Porque ela vai estar numa velocidade, se tiver, teoricamente, um objeto, se ele vai ter a mesma reflexão que ele tem aqui na Terra, considerando que no vácuo não tem as mesmas coisas que tem, por exemplo, aqui. Sim.
A reflexão, ela é uma lei física muito bonita, porque a refração também. Só que a refração, você vê que ela depende do meio material. Ela tem o fator do índice de refração, certo? O índice de refração fala pra gente onde que a luz está, onde que a gente está analisando aquilo lá. A lei da reflexão, não. Ela só fala θi igual a θr, certo? Independente de onde a gente está. Então, o fato de estar no vácuo não vai mudar. Tanto que um fato, uma curiosidade que é legal falar, na missão Apollo, os astronautas deixaram um espelho na Lua. Se você pegar um telescópio potente o suficiente, você consegue ver, e eles usam esse espelho para calcular a distância da Terra para a Lua. Você pega um laser, potente o suficiente também, você manda o laser, daí se tiver também algum meio de medir esse tempo, certo? Que a luz vai demorar para bater e voltar, você consegue calcular a distância da Terra para a Lua. Muito obrigado, então. Valeu.